Algo extraordinário está se desenrolando diante dos nossos olhos. Um movimento silencioso, mas poderoso, está levando milhares de judeus de volta à sua terra ancestral, Israel. O que antes parecia apenas um sonho remoto, uma aspiração gravada nas orações e nos salmos de um povo espalhado pelo mundo, agora se torna realidade. Desde os confins da Etiópia até as vilas distantes da Índia, dos subúrbios da França às ruas tumultuadas da Ucrânia, judeus estão retornando a Sião. E entre esses casos, um se destaca de maneira impressionante: o retorno da tribo de Manassés, exilada pelo Império Assírio há mais de 2.600 anos. Após séculos de dispersão, esse povo ressurge na história com força profética, como se tivesse sido chamado de volta por uma voz antiga. Uma voz que ecoa desde os tempos bíblicos. Mas o que significa tudo isso? O retorno dessas tribos esquecidas seria apenas uma coincidência histórica ou um cumprimento claro das profecias milenares registradas nas Escrituras? E mais, até onde essas ondas migratórias estão apontando para um momento crucial no plano divino? A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, e ela nos convida a olhar para a palavra de Deus com novos olhos e reverência renovada. Antes de prosseguirmos, se você tem interesse por temas como profecias bíblicas, os sinais do fim dos tempos e o plano eterno de Deus para a humanidade, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. Aqui, desvendamos os segredos das Escrituras, conectamos os fatos atuais com as promessas de Deus e te mostramos como tudo isso impacta diretamente sua vida. Curta, compartilhe e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo revelador. Retornando ao nosso tema, o movimento de retorno do povo judeu a Israel, conhecido como Aliá, é mais do que uma campanha de imigração. É uma reconexão espiritual e histórica com a terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. E o caso da tribo de Manassés, os Benei Menashe, como são chamados hoje, é um exemplo marcante dessa restauração. Segundo registros históricos e tradições orais, esses descendentes diretos de uma das tribos perdidas de Israel foram levados ao exílio pelos assírios por volta do século 8 a.C. Com o passar dos séculos, migraram pela Ásia e estabeleceram raízes no nordeste da Índia, preservando de forma surpreendente elementos fundamentais da fé judaica. Mesmo separados por tempo e distância, os Benei Menashe mantiveram práticas como a observância do Shabat, as festas bíblicas e as leis alimentares. Seu retorno ao Estado moderno de Israel, nas últimas décadas, fecha um ciclo milenar de dispersão e é um poderoso testemunho da fidelidade de Deus à sua palavra. Milhares já fizeram aliá e outros tantos aguardam a permissão para retornar. E esse não é um caso isolado. Outro exemplo é a Operação Asas de uma Pomba, uma iniciativa lançada pelo governo israelense com o objetivo de acelerar o retorno dos judeus etíopes, o povo conhecido como Fala Mura. Muitos desses judeus foram forçados a se converter ao cristianismo em épocas passadas, mas mantiveram vivas práticas judaicas como a circuncisão, o respeito ao Shabat e as leis de pureza ritual. Desde 1991, mais de 75 mil judeus etíopes fizeram aliá. Com seus descendentes já nascidos em solo israelense, essa comunidade hoje ultrapassa os 150 mil membros. E mesmo enfrentando inúmeros desafios de adaptação social e cultural, muitos prosperaram e se tornaram pilares em setores importantes da sociedade israelense. Cada um desses retornos não é apenas uma história de superação ou recomeço. São capítulos vivos de uma narrativa que começou há milênios, com as palavras dos profetas. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 24, lemos: "E vos tomarei dentre as nações,
e vos congregarei de todos os países, e vos trarei à vossa terra. Essa profecia está se cumprindo diante de nossos olhos. Mas para entender o peso profético desses eventos, é necessário voltarmos às origens. Tudo começa com Abraão, um homem chamado por Deus para deixar sua terra e ir em direção ao desconhecido. A ele foi prometida uma descendência numerosa e uma terra onde essa nação cresceria e floresceria, a terra de Canaã. A promessa passou a seu filho Isaque e depois a Jacó, que em um encontro marcante com Deus teve seu nome mudado para Israel. A partir de então, seus 12 filhos se tornaram os patriarcas das 12 tribos que formariam o povo de Israel. No entanto, antes de tomarem posse da terra prometida, essas tribos foram ao Egito. Primeiro como convidados durante a fome, depois como escravos sob a tirania faraônica. Mas Deus ouviu seu clamor e levantou Moisés, que os libertou e os conduziu para fora do Egito em direção ao deserto, onde receberam a lei e selaram uma aliança com o Deus de seus pais. Foi o início de uma identidade nacional única, marcada pela fé e pela promessa. Após a liderança de Moisés, foi Josué quem conduziu o povo à conquista de Canaã. E com o tempo, Israel se consolidou como uma nação forte, especialmente sob o reinado de Davi. Jerusalém tornou-se o centro espiritual do povo. E sob o governo de Salomão, seu filho, Israel viveu seu período de maior esplendor. O templo foi erguido, a adoração a Deus se institucionalizou e a nação foi respeitada por reis e povos ao redor. Mas a prosperidade espiritual não durou. A desobediência, a idolatria e os pecados constantes do povo trouxeram consequências severas. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido. Ao norte, o reino de Israel com 10 tribos, e ao sul, o reino de Judá. Essa divisão gerou enfraquecimento e logo os inimigos se aproveitaram. Em 722 a.C., o Império Assírio conquistou o Reino do Norte e deportou milhares de israelitas. Essas tribos desapareceram da história oficial e se tornaram conhecidas como as tribos perdidas de Israel. O Reino de Judá resistiu por mais tempo, mas em 586 a.C., foi a vez da Babilônia destruir Jerusalém, arrasar o templo e deportar os judeus para o exílio. Foi o início da diáspora, a longa dispersão do povo judeu pelo mundo. Mesmo assim, as promessas de Deus permaneciam. Um dia eles retornariam. E após 70 anos, o rei Ciro da Pérsia permitiu que os judeus voltassem e reconstruíssem Jerusalém e o templo. No entanto, a glória não foi a mesma. E séculos depois, sob o domínio de Roma, veio a maior tragédia. No ano 70 d.C., Jerusalém foi destruída mais uma vez e o povo foi novamente disperso, desta vez por quase 2000 anos. Expulsos da sua terra, os judeus viveram em constante perseguição, sofrendo expulsões, massacres e até o genocídio nazista durante o Holocausto. Mesmo assim, a chama da esperança nunca se apagou. E então, em 1948, contra todas as probabilidades, a nação de Israel foi restabelecida. Foi como se uma profecia adormecida tivesse despertado. Um povo que estava disperso pelos 4 cantos do mundo voltou a ter um lar profetizado milhares de anos antes. Desde então, milhões de judeus têm retornado. E esse movimento continua. Esse retorno progressivo do povo judeu à Terra Prometida não é apenas um evento histórico ou político, mas sim um ato soberano de Deus cumprindo o que prometeu por meio de seus profetas. O renascimento de Israel em 1948 foi apenas o começo. Desde então, o processo de restauração continua com força, ganhando contornos proféticos cada vez mais evidentes. Um dos eventos mais comoventes dessa restauração foi o retorno dos judeus etíopes, especialmente os Falesh Mura. Durante séculos, viveram isolados.
mantendo costumes e práticas que remontam ao judaísmo antigo. Apesar de terem sido forçados a se converter ao cristianismo em determinadas épocas, conservaram tradições judaicas que se tornaram, com o tempo, sinais vivos de sua herança. A Operação Asas de uma Pomba não foi apenas um esforço humanitário do governo israelense. Foi, sobretudo, um movimento profético. Esses retornos mostram que Deus está reunindo seu povo, mesmo dos lugares mais improváveis. Além da Etiópia, o fenômeno do retorno também tem se intensificado na França, especialmente após a crescente onda de antissemitismo e instabilidade social. Em 2021, mais de 1.300 judeus franceses fizeram aliá apenas no primeiro semestre, um aumento de 137% em relação ao ano anterior. E isso não se limita à Europa Ocidental. Também houve registros marcantes de retorno vindos de Odessa, na Ucrânia, onde judeus foram evacuados diante do aumento dos conflitos e da violência. Grupos organizados, como a Irmandade Internacional de Cristãos e Judeus, têm facilitado esse processo, inclusive coordenando ônibus para a evacuação emergencial, mostrando que há uma articulação global, visível e espiritual por trás de tudo isso. Outro exemplo poderoso é o da América do Norte. Durante determinados períodos, voos especiais trouxeram milhares de judeus dos Estados Unidos e do Canadá para Israel. Jovens, profissionais, médicos, soldados e líderes comunitários têm deixado vidas estruturadas para atender ao chamado ancestral. É um movimento que não tem apenas uma dimensão migratória, trata-se de um retorno à promessa, à identidade, ao destino. Um caso especial foi o da organização Nefesh B'Nefesh, que levou centenas de judeus em um único voo, entre eles pessoas que nunca haviam pisado na Terra Santa, mas que sentiram o chamado em seus corações. O fenômeno também alcança outras regiões inesperadas. A crise econômica e política na Venezuela, por exemplo, levou diversas famílias judias a abandonarem tudo o que tinham e se estabelecerem em Jerusalém. Pessoas como Stella e Rin Sadna deixaram negócios, casas e sonhos para trás com o objetivo de recomeçar sua vida em solo israelense. O mesmo aconteceu com judeus na Rússia e em outros países da antiga União Soviética. Em 2018, até mesmo figuras públicas, como o bilionário russo Roman Abramovich, fizeram aliá. Após perder o visto britânico, ele se estabeleceu em Tel Aviv, investindo em tecnologia e causas sociais, consolidando a ponte entre a diáspora e o Estado renascido. E o mais surpreendente é que, mesmo após tantos séculos, as tribos perdidas estão ressurgindo. A tribo de Manassés, por exemplo, representa uma das histórias mais impressionantes da fidelidade de Deus. Depois de 2.700 anos, os Bnei Menashe, judeus indianos que alegam descendência direta dessa tribo, começaram a retornar. Mais de 3.500 já fizeram aliá e outros 7.000 aguardam autorização. Em uma cerimônia em Kibbutz Kfar Hasidim, 15 casais da tribo celebraram casamentos tradicionais judaicos, um sinal poderoso de que a herança deles não foi perdida. Por séculos, mantiveram o Shabat, as festas bíblicas e uma fé viva, mesmo sem saber quando seriam reunidos ao seu povo. Isso é mais do que perseverança, é uma profecia cumprida. A Bíblia é clara ao dizer que antes da segunda vinda de Jesus, o povo judeu seria reunido em sua terra. Ezequiel 37, 21, 22 nos apresenta uma visão impactante. E lhes direis, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel. E um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nem nunca mais se dividirão em dois reinos. Esse processo de reunificação é essencial para os eventos do fim dos tempos, descritos no livro do Apocalipse. No capítulo 7,
lemos sobre os 144 mil selados, 12 mil de cada tribo de Israel, que serão escolhidos e marcados para servir a Deus durante o período da grande tribulação. Muitos se perguntam, quem são esses 144? 000. A resposta está na própria Escritura, que nomeia cada tribo: Judá, Ruben, Gade, Aser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. São judeus, descendentes físicos das tribos de Israel, que serão separados para proclamar a verdade de Deus em meio ao caos da tribulação. Alguns grupos religiosos interpretam esse número de forma simbólica. As Testemunhas de Jeová, por exemplo, afirmam que os 144 mil representam os membros mais fiéis da sua organização. Já os adventistas veem esse número como símbolo dos fiéis guardadores do sábado. No entanto, essas interpretações ignoram o contexto literal do texto bíblico. O Apocalipse menciona claramente as tribos de Israel, o que deixa pouco espaço para simbolismos excessivos. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulos 9 a 11, aborda essa questão com profundidade. Ele afirma que Deus não rejeitou seu povo. Pelo contrário, no tempo certo, todo o Israel será salvo. Romanos 11, 25, 27 diz: Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esta será a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. E isso nos mostra que Deus tem um plano definido. Durante séculos, os judeus rejeitaram seu Messias, Jesus, e muitos continuam a fazê-lo. Mas um dia, em meio à grande tribulação, eles olharão para aquele a quem traspassaram e se arrependerão. O profeta Zacarias, no capítulo 12, versículo 10, profetiza: E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. Esse momento de arrependimento nacional será o ponto de virada. Jesus mesmo declarou em Mateus 23, 38, 39: Eis que a vossa casa vos ficará deserta, pois eu vos digo que desde agora não me vereis mais até que digais: Bendito o que vem em nome do Senhor. Esse clamor virá do coração quebrantado do povo de Israel, que passará pela fornalha da tribulação e será purificado. Será um grito de salvação, de reconhecimento tardio, mas poderoso. E então o libertador voltará. Por isso, Israel precisa ser preservado como nação até o fim. E é exatamente isso que tem acontecido. Contra todas as expectativas históricas, contra impérios, inquisições e holocaustos, Israel não apenas sobreviveu, ele reviveu. E mais do que isso, tem prosperado, atraído seus filhos dispersos e se preparado, ainda que sem perceber, para o maior evento da história da humanidade, o retorno glorioso de Jesus Cristo. Portanto, cada judeu que retorna, cada avião que pousa em Tel Aviv, trazendo famílias da França, da Etiópia, do Brasil ou da Índia, é um lembrete vivo. Deus é fiel. Ele está reunindo seu povo, como prometeu. As 12 tribos serão completas. Os 144 mil serão selados. A grande tribulação virá, e então o Rei dos Reis retornará em glória para reinar em Jerusalém. Você está pronto para esse momento? O tempo está se aproximando rapidamente. Os sinais estão por toda parte. O relógio profético está avançando. E a pergunta que ecoa agora é: você já se reconciliou com o Messias? Que esta mensagem sirva não apenas como uma aula de história bíblica, mas como um chamado ao arrependimento, à fé e à preparação. Porque o mesmo Deus que prometeu trazer Israel de volta à sua terra, também prometeu voltar para buscar o seu povo, os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro. Prepare-se.
Jesus está voltando, e quando ele vier, que nos encontre firmes, vigilantes e prontos.